Nuvens cobrem o céu sobre as novas recrutas amontoadas em suas trincheiras, enquanto esperam o conflito inevitável que deixaria uma marca na nação por muitos anos vindouros. Bem-vindo à minha série mais nova, sobre a Guerra Constitucionalista, onde exploraremos as suas origens, história e a marca que deixou na sociedade brasileira. Em 1930, o presidente Washington Luiz foi deposto e o Júlio Prestes foi impedido de assumir a presidência. O Getúlio Vargas assumiu o poder. Ele acaba com a autonomia dos estados, garantida pela Constituição de 1891. Esses eventos marcam o fim da República Velha. Havia muitos em todo o Brasil que se opuseram ao Getúlio Vargas. Porém, o maior ressentimento contra este governo estava no estado de São Paulo. A perda de autonomia e a ideia de um presidente que governa por decreto causaram protestos em muitas partes da unidade federal. O objetivo era pressionar o governo provisório de Getúlio Vargas a adotar e depois cumprir uma nova Constituição. Com o tempo, o ressentimento cresceu e muitos começaram a defender a deposição do governo federal, e existiam alguns que desejavam a independência de São Paulo. Contudo, não há evidências de que os comandantes dos movimentos queriam a separação. O Vargas utilizou essa ideia de que os paulistas queriam a independência como uma tática para ganhar o apoio do resto do país. 23 de maio de 1932, 4 estudantes protestando contra o Vargas foram baleados por tropas do governo. Um 5º aluno, Alvarenga, também foi baleado, mas morreria meses depois. A partir desse evento, foi criado o movimento MMDC, batizado em homenagem aos 4 alunos baleados, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. No início, o movimento foi organizado em secreto. O MMDC se uniria com o PRP e o Partido Democrático. A revolta se iniciou no dia 9 de julho de 1932. Uma grande campanha, usando jornais e rádios, foi criado pelos paulistas. Um telegrama foi enviado pelo coronel Júlio Marcondes Salgado, comandante-geral da Força Pública, ao comandante supremo do Exército Constitucionalista, o general Bertoldo Klinger, notificando-o que a mobilização foi um sucesso. Houve mais de 200 mil voluntários mobilizados, 60 mil deles eram combatentes. Uma multidão saiu às ruas em apoio. Nas primeiras horas da Revolução, havia a tomada das principais estações ferroviárias, dos quartéis, dos prédios públicos, das estações de rádio e da sede dos principais jornais paulistanos. Houve também a ocupação da guarnição do aeródromo Campo de Marte e de várias outras guarnições militares. Não houve resistência nessas guarnições. Embora não tenham participado da conspiração, muitos simpatizavam com a causa. Os governadores dos estados de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul diziam que mandariam tropas em apoio aos constitucionalistas. Além do mais, tinha 5.000 tropas prometidas do estado de Mato Grosso. Em São Paulo, tropas são enviadas para as frentes em todo o estado. Pedro de Toledo ganhou o apoio popular e foi aclamado governador da Unidade Federal e comandante civil da Revolução. O plano era angariar apoio de Minas, do Mato Grosso e do Rio Grande do Sul e marchar na capital federal, Rio de Janeiro, para forçar o Getúlio Vargas a renunciar-se. Os revolucionários estariam lutando em 3 frentes, no Vale do Paraíba, no leste paulista e no sul paulista. Um navio vindo dos Estados Unidos, que transportava armas para São Paulo, foi capturado pela Marinha Brasileira. Com as fronteiras fechadas, São Paulo teria que fabricar suas próprias armas a partir de agora.
Muitos veículos foram blindados para a guerra. Minas submarinas foram utilizados para a defesa de Santos. Guarnições estavam situados em pontos estratégicos para impossibilitar um assalto na cidade da Marinha Brasileira ou dos seus fuzileiros navais. Major Aviador Ivo Borges foi feito o comandante dos grupos aéreos paulistas, com Campo de Marte como a sua base principal. A frota aérea dos federais, entretanto, era maior, com mais de 50 aviões. Ademais, possuíam mais artilharia pesada e armas antiaéreas do que os paulistas. As tropas do Vargas contaram com 200.000 soldados regulares, contra os 60.000 soldados constitucionalistas. No Vale do Paraíba, também chamado o Setor Norte, os paulistas planejaram conquistar a cidade fluminense de Resende. Daí, esperariam por tropas da Força Pública Mineira e as tropas gaúchas. Logo, marchariam para a cidade de Rio de Janeiro, a então capital do país. Os constitucionalistas ocuparam a Serra da Mantiqueira, onde existia a linha férrea central do Brasil. Os soldados tomaram posições no alto da escarpa. O general Góes Monteiro enviou tropas em direção a São Paulo. 13 de julho, em São José do Barreiro, os cariocas e paulistas trocaram os primeiros tiros da guerra. As tropas governistas não conseguiram avançar-se e recuaram-se. Os mineiros chegaram na região do túnel em 15 de julho, atirando os paulistas. O governador mineiro decidiu apoiar o governo federal. O general gaúcho José Antônio Flores da Cunha igualmente tinha declarado o seu apoio do governo Getúlio Vargas. Em vez de marchar para o Rio de Janeiro, os paulistas foram forçados a manter uma linha defensiva em trincheiras ao longo de sua fronteira estadual. No mesmo dia, fuzileiros navais da Marinha Brasileira foram descobertos perto da região de Cunha. Eles tinham desembarcado em Paraty. Os fuzileiros navais entram em um tiroteio com os defensores e recebem reforços no mesmo dia. Por 4 dias, metralhadoras e fuzis trocam tiros entre mineiros e paulistas. Os constitucionalistas perderam algumas posições. Ainda assim, mantiveram o túnel. Na frente do sul, tropas paulistas, ao aguardar as tropas do Rio Grande do Sul, foram atacados pelos sulistas em todos os lados. A Calvaria Gaúcho era uma das tropas mais temíveis dessa região. Outro sim, o Itararé era o principal teatro desta frente. Os paulistas tiveram menos tropas aqui, pois esperavam reforços do Rio Grande do Sul. A sua artilharia foi colocada nos trens e posicionado em Itapetininga. Em 16 de julho, o general Valdomiro Lima liderou os federais num assalto contra os paulistas na Itararé, manobrando pelo Passo do Cipiano para chegar até os constitucionalistas. As primeiras missões aéreas dos paulistas ocorreram sobre Itararé, onde eles destruíram um avião pousado e defesas antiaéreas no campo de aviação. Os paulistas possuíam pouco suporte logístico. Por o apoio gaúcho nunca chegar, acabou com os revolucionários sendo derrotados. O general Klinger não conseguiu levantar os quartéis no Mato Grosso. Por consequência, os 5.000 soldados prometidos nunca vieram. Na Vale do Paraíba, os paulistas eram comandados pelo coronel do exército Euclides de Oliveira Figueiredo. Na região da Serra da Mantiqueira, as tropas paulistas do 2º Batalhão do 5º Regimento de Infantaria, comandadas pelo Major Henrique Quintiliano de Castro e Silva, invadiram a cidade mineira chamada Passa Quatro. 5 dias depois, as tropas do governo, sob o comando de Coronel Eurico Gaspar Dutra, retomou a cidade. Os paulistas voltaram para suas posições acima do túnel da Mantiqueira, na fronteira dos estados, e na linha férrea da rede mineira de viação
Aqui viu o combate mais contestado da guerra, e nesses locais havia a maioria das mortes da guerra. A região era cheia de serras com o terreno acidentado. No mar, navios vindo do Rio de Janeiro impuseram um bloqueio sobre a cidade de Santos, a cidade portuária mais importante do estado. No leste paulista, as tropas eram mais destacadas, tendo que defender uma área maior. Em 15 de julho, o batalhão Fernão Dias, que era formado pelos voluntários, foram comandados pelo tenente Fernão de Moraes Salles, que recebeu ordens para invadir as cidades de Jacutinga, Ouro Fino e Pouso Alegre. Antecipando isso, as tropas federais haviam cortado as linhas da estrada de ferro e destruíram as pontes. Na ida para Pouso Alegre, os paulistas foram atacados pela fuzilaria e artilharia das tropas federais, posicionadas na cidade. Eles lutaram pela noite e pela manhã. Os paulistas decidiram recuar para Eleutério. O tenente Fernão Salles foi morto na batalha. Ao norte e ao noroeste da frente, tropas federais comandadas pelo coronel Manuel Rabelo ameaçavam invadir São Paulo e cortar a ligação com Mato Grosso. As tropas mineiras e goianas invadiram Porto Taboado. Os paulistas, sabendo disso, partiram ao longo das margens do Rio Paraná e do Rio Grande. Os paulistas tiveram bastante sucesso aqui, nas cidades de Barretos e São José do Rio Preto. Os paulistas foram reforçados pelos voluntários locais e eles conseguiram retomar Porto Taboado, que hoje se chama Santa Fé do Sul. A batalha foi feroz e intensa, terminando somente em 17 de agosto. Nesta frente, os constitucionalistas não tiveram uma estratégia geral e não conseguiam antecipar os movimentos dos seus adversários. Isso afetou a coordenação das tropas. Houve muitos casos em que os comandantes desta seção tiveram um desencontro das próprias ordens. Apesar da situação difícil da guerra, a mídia de São Paulo apenas publicaram vitórias e minimizaram as derrotas. Eles deram aos cidadãos a impressão de que estavam avançando e vencendo a guerra. A Força Aérea dos Constitucionalistas foram atacar posições governistas na cidade de Areias. Na ida de volta, interceptaram um avião federal que estava a bombardear uma usina elétrica na região. Os paulistas combateram a avião, mas desengajaram por falta de combustível. No Moji Mirim, 4 aviões paulistas bombardearam um aerodrome governista, destruindo 5 aviões federais. 2 dias depois, novamente em Moji Mirim, um avião paulista abateu um avião governista no ar. Um avião constitucionalista assaltou o navio Rio Grande do Sul, que participou do bloqueio de Santos. O avião mergulhou atirando sua metralhadora, porém foi abatido pelo fogo antiaéreo do navio, matando os 2 ocupantes. O sul do Mato Grosso, que é o atual Mato Grosso do Sul, declarou-se um novo estado e nomeou-se Maracaju, tendo Vespasiano Barbosa Martins como governador. Eles eram o único aliado dos constitucionalistas. Eles capturaram áreas estratégicas do seu território. Forças federais foram derrotados no Santana do Paranaíba e foram repelidos em Três Lagoas. Os rebeldes também conquistaram a cidade de Bela Vista. No Rio Grande do Sul, um grupo de gaúchos em oposição do Vargas, liderado por Borges de Medeiros, usaram táticas de guerrilha para distrair as forças federais de serem enviados para combater São Paulo. De volta ao sul, tropas federais avançam sobre o território paulista, invadindo Faxina e ameaçando Buri. Usando um trem blindado, os soldados paulistas conseguiram resistir ao avanço dos federais no Buri. Uma batalha aérea ocorreu sobre a cidade, onde um avião do governo foi abatido, reivindicando a vitória dos paulistas.
As cidades de Buri e Taquari caíram para os federais e as tropas paulistas recuaram. Em setembro, os federais avançam em direção à cidade de Botucatu. No leste, a linha de defesa foi quebrada e as tropas mineiras avançam para a cidade de Campinas. Em 18 de setembro, a Força Aérea Brasileira bombardeou a área urbana da cidade de Campinas, matando um escoteiro de 9 anos, Aldo Chiorato, e gravemente ferindo 20 outros. Quando essa notícia chegou a São Paulo, muitos começaram a entrar em pânico, vendo agora a realidade da situação. No Vale do Paraíba, os federais foram gradativamente ganhando mais território e ocupando mais cidades paulistas. Entre 12 e 13 de setembro, tropas paulistas retrocederam a linha de defesa para Engenheiro Neiva, no Guaratinguetá, onde encontrariam a ofensiva governista. Um trem blindado e um autoblindado foram instrumental para o recuo. Aqui, os soldados seriam bombardeados pela Força Aérea do Governo Federal. No Rio Grande do Sul, os rebeldes foram derrotados no dia 20 de setembro, na Batalha de Cerro Alegre, onde mais de 200 deles foram mortos. Nessa altura do conflito, a situação no campo de batalha estava começando para ser sombria. O aeroporto no Campo de Marte foi bombardeado pelos governistas. Com a cidade de Campinas bombardeado, a população temia um bombardeio na capital paulista. O general Klinger mandou telegramas ao Getúlio e ambos concordaram em enviar emissários. Eles encontraram em Cruzeiro. O general Goiás não aceitou os termos dos paulistas, que era para os dois lados abaixar suas armas. Ele exigiu a rendição completa dos constitucionalistas. Coronel Euclides e muitos dos líderes da Revolução queriam lutar até o fim, mas em 2 de outubro, Herculano de Carvalho, o comandante da Força Pública Paulista, mandou os seus 12.000 homens abaixarem as armas. Sem eles, o coronel Euclides não tinha como resistir. Não obstante, ele ainda não aceitou rendição. Os paulistas nas trincheiras começaram a entregar-se ao inimigo ou simplesmente se retornar às suas casas. Vendo isso, o coronel Euclides planejou a fugir ao Mato Grosso, que ainda lutava contra o governo federal. Ele e as suas tropas embarcaram num trem para o estado. No entanto, em 13 de outubro, o coronel recebeu informações que o Herculano entrou num acordo com o general Goiás e que tropas da Força Pública Paulista entraram em posições para impedir o coronel de escapar. Ao caminho, eles abandonaram o trem e dispersaram. A guerra havia terminado. Os líderes da revolta ou foram presos ou escaparam para ficarem em exílio. Os rebeldes em Mato Grosso foram sufocados. Foi proibido o agrupamento de paulistas nas ruas. Foram desarmados os voluntários que se retornaram para suas casas. Em 1934, uma nova Constituição foi aprovada pelo governo. Em 1937, o Getúlio Vargas declarou uma ditadura que durou 8 anos. Se vocês gostaram deste vídeo, compartilhem-no, inscrevam-se e toquem na campinha para serem notificados. Se vocês quiserem votar no próximo vídeo que devo fazer, apoiem-me no Patreon. Obrigado por assistirem e tenham um ótimo dia.